Abra ou acesse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, nós iremos ler a partir do versículo 19. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Eu te peço que após a leitura do texto bíblico, você não feche a sua Bíblia. Você não bloqueie a sua Bíblia aí no aplicativo, mas permaneça com ela aberta, tá bom? Você que por algum motivo não está com a sua Bíblia aí no celular, sua Bíblia física, você vai poder acompanhar o texto no telão. Mas caso você tenha a sua Bíblia aí, eu recomendo que você crie esse hábito de acompanhar a leitura da palavra através da sua Bíblia, tá bom? O telão está aqui, o texto está sendo projetado como suporte para nós, mas que você possa criar esse hábito de acompanhar, de ler o texto através da sua própria Bíblia. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, vamos ler até o versículo 25. Hebreus 10, 19, todos acharam? Amém? Acompanhe aí na sua versão. Na minha NVI diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E concederemos-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Feche seus olhos por um instante. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de desfrutar da Tua presença na Tua casa com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque a tecnologia hoje nos permite, mesmo distante, enquanto trabalhamos, enquanto realizamos alguma outra atividade, ou estamos presos em algum compromisso, ou mesmo por conta de alguma limitação, Pai, física, mesmo, Pai, longe do templo, nós podemos também ouvir a Tua palavra. Nós podemos prestar um culto agradável ao Senhor. Que neste momento, Pai, todos nós, presencialmente ou online, que possamos, Deus, estar sensíveis à Tua voz. Que possamos, Pai, criar em nosso coração uma ardente expectativa para aquilo que a Tua palavra deseja, Pai, ministrar, cravar em nossa alma. Senhor, nos livre de toda e qualquer distração nessa noite, Pai. Que nenhum ruído atrapalhe, Deus, a obra do Senhor neste momento. Que essa semente, ao ser plantada em nossos corações, ela possa frutificar a 60, a 30, a 100 por um. Deus, nós queremos ser mais parecidos contigo. Nós queremos viver em plena comunhão contigo, Deus. Continua falando conosco. Esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos assim, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Mais do que sustento, a minha filha, ela deseja estar comigo. Até porque ela não tem ainda essa dimensão de como a comida chega na mesa. Que é preciso trabalhar, preciso pagar as contas. Acho que todo mundo aqui paga conta, né? Todo mundo tem boleto. E quem tem filho pequeno, sabe que ele não entende como
a comida chega na mesa. Por isso que é necessário desde a tenra idade, nós ensinarmos os nossos filhos a valorizar o trabalho, a valorizar o esforço, porque nós sabemos que as coisas não caem do céu. Então eu trabalho, a minha esposa trabalha, fazemos de tudo, como qualquer pai e mãe, para dar o melhor para nossa filha. Só que mais do que a provisão física, o recurso, o alimento, a vestimenta, mais do que tudo isso, a nossa filha deseja estar conosco. A nossa filha deseja ter comunhão conosco. É interessante, ontem teve a confraternização das mulheres. Gente, eu vi os vídeos, as fotos, vocês arrasam demais. Sempre capricham, vocês são verdadeiramente excelentes. E eu vi as fotos lá, os vídeos, a minha esposa estava lá com a minha filha. E quando eu cheguei, elas não estavam em casa, depois minha filha chegou. Ela, papai, com saudade de você. Eu falei, filha, você não estava aqui, onde é que você estava? Eu cheguei aqui, chamei filha e não te achei. Ela falou, não, eu estava lá passeando com a mamãe, mas eu falei lá na pizzaria, papai, eu estou aqui, para você saber que eu estava lá. 3 aninhos. O que mais importa para minha filha não é o pão sobre a mesa. Entenda, o pão sobre a mesa é fundamental, a vestimenta é fundamental, é necessidade básica. E a minha filha então ama um pão com creminho. Esse creminho que ela se refere é creme de ricota. Minha esposa desde pequena substituindo a manteiga, né, por creme de ricota, que segundo a minha esposa, conversando com as nutricionistas, é mais saudável. Então a minha filha, quando pega um pão, por exemplo, seco, fala, mas cadê o creminho? Eu falo, filha, nem sempre vai ter creminho não. Seus pais não são ricos, então vamos com calma. Ela ama o pão com creminho dela. Ela ama colocar uma roupa, ir para a igreja e falar, papai, olha como eu estou bonita. Eu falo, dá uma volta para o papai, dá. É o meu xodó, ela dá uma volta, joga o cabelo. Olha como eu estou bonita, papai. É maravilhoso, ela gosta de colocar uma roupa também. Só que mais importante do que a roupa e o alimento é a minha presença. Porque a minha filha, ela tem o maior desejo de estar em comunhão comigo, com a minha esposa. E ela sente falta. Eu passei uma semana, quase uma semana fora de casa, trabalho. E aí quando eu cheguei em casa, minha filha me abraçou e falou, papai, eu estava com tanta saudade de você. Gente, isso aí quebra o nosso coração, não é? A gente chega cansado do trabalho, depois de um dia estressante, suportamos todo tipo de pessoas mal-humoradas, suportamos todos os tipos de situações no trabalho, na rua, ou até mesmo na lida da casa, com as coisas de casa. O dia muitas vezes é estressante, dificilmente a gente termina um dia falando, que maravilha, hein? Oh, que bênção, que dia maravilhoso. Normalmente a gente tem que exercitar isso, porque naturalmente o nosso corpo está cansado, está exausto. A não ser que você ganhe mais de 5 dígitos aí, está com burro na sombra, não trabalhe mais. Então, cada dia para você é um sábado, não importa, todo dia é sábado. Mas para a maioria de nós não é assim. E aí nós chegamos em casa, vemos os nossos filhos, mesmo cansados, ele vem nos dar um abraço tão forte. Isso ali recarrega a gente, sabe? Acho que Mariana não recebe mais esse abraço, né? Que depois que eles vão ficando grandes, isso começa a ficar menos frequente. Mas o que um filho deseja é a comunhão com o pai. E o que o pai deseja é a comunhão com seus filhos. O Deus que nós servimos, meus irmãos, é um Deus de comunhão. É um Deus de relacionamento. Nós servimos um Deus que não se satisfaz em estar alheio à sua criação. Ele não se satisfaz em apenas ser um observador das nossas vidas. O nosso Deus não está satisfeito em apenas observar o que está acontecendo na nossa história. Ele quer participar ativamente de nossas vidas. Porque Ele é um Deus de comunhão. E o povo de Israel, eles, depois que saem do Egito, talvez pudessem imaginar que
o maior desejo de Deus fosse livrar o povo de Israel do Egito, do cativeiro de Faraó, e transportá-los para a terra prometida. Mas superior à libertação do cativeiro, estava o desejo de Deus de ter um relacionamento pessoal e intransferível com o seu povo. E Deus mandou que Moisés liderasse primeiro a construção da Arca da Aliança. Hoje de manhã estávamos aqui no Consagre e falamos um pouco a respeito disso. Não combinei com o pastor Cadu, mas tem algumas coisas que, se nós não entrosamos humanamente, o Espírito Santo chega lá e alinha. A construção da Arca da Aliança é para que Deus estivesse habitando no meio do povo. Só que não era qualquer um que podia desfrutar dessa presença. Mais para frente, Deus ordenou que Moisés, ele liderasse a construção do tabernáculo. A mídia vai projetar ali para nós, você já ouviu falar sobre essa construção. O tabernáculo, uma construção tão importante para o povo de Israel. E o tabernáculo, ele significa literalmente habitação. O tabernáculo, o Gui vai projetar ali para nós a imagem. Ele era nada mais do que uma tenda móvel. Essa parte ali externa é o pátio ou o átrio. E o tabernáculo em si é essa parte ali que está circulada de azul, essas linhas de azul. Na parte do átrio, essa parte aqui, externa, qualquer israelita poderia frequentar. Qualquer israelita poderia ir ali para oferecer o seu sacrifício. O sacerdote oferecia o sacrifício ali no altar, lavava-se na pia, e isso acontecia de maneira cotidiana. E também apresentava incenso, os pães da presença, aqui no lugar santo. Mas neste lugar, o lugar santo, apenas quem era sacerdote poderia entrar. Não era qualquer um que podia entrar no lugar santo, apenas os sacerdotes, que faziam parte da família sacerdotal. E no Santo dos Santos, separado ali por um véu, como vocês veem essa linha ali, tinha um véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Nesse lugar onde estava a Arca da Aliança, apenas o sumo sacerdote, ou seja, o líder dos sacerdotes poderia entrar. E ele fazia isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação, ou dia de Yom Kippur, aonde o sacerdote oferecia sacrifício por ele e pelo povo. Perceba que a presença de Deus era algo restrito. A presença de Deus naquela época era algo apenas representativo, mas era totalmente restrito ao povo comum, por conta do pecado. Como pode um Deus que é completamente santo? Como pode um Deus que é completamente outro? Como pode um Deus tão grandioso, tão majestoso, se relacionar com um povo como nós, tão pecadores, tão sujos, tão limitados? Por isso, o sacerdote apresentava sacrifício. E esse sacrifício era o sangue de animais. Mas o sangue de animal não pode trazer perdão, nem consciência limpa para pecadores como eu e você. Sangue de animal não pode purificar pecado de pessoas. Isso era feito cotidianamente, e uma vez por ano, no Santo dos Santos. Era preciso um plano para que esse Deus que deseja com toda a sua força se relacionar com o seu povo, era necessário um plano mais excelente, um projeto mais excelente, para que ele pudesse se relacionar com cada um de nós. E esse projeto se chama Cristo. Se o sangue de animal não pode trazer perdão para seres humanos, o sangue de um humano totalmente imaculado, porque a Bíblia diz que o cordeiro oferecido tinha que ser um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito.
Da mesma maneira, esse ser humano que decidisse morrer por nós, precisaria ser sem mancha alguma, sem defeito algum. Como? Como achar entre nós um ser humano sem mancha alguma? Não existe. A palavra de Deus diz em Romanos: porque todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Esse véu que tinha ali no tabernáculo não causava apenas uma separação. Existia um abismo entre Deus e o seu povo. Para que esse abismo pudesse deixar de existir, era necessário que um homem completamente perfeito morresse no meu e no seu lugar. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas este tenha vida eterna. Entrou em ação o plano perfeito de Deus. Alguém que é 100% Deus, mas também é 100% homem. Alguém que sofreu tentação como eu e você, tá bom? Porém ele não cedeu a nenhuma dessas tentações. Aquele que não ofereceu um sangue de cordeiro, de carneiro, pelo meu e pelo seu pecado, mas ele ofereceu o próprio sangue, entregou a própria vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou, diz Jesus. Ele se entregou, meu irmão. E agora nós temos esse privilégio, que está descrito aqui no versículo 19. Olha aí na sua Bíblia mais uma vez. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Havia medo da presença de Deus, porque se estivesse na presença de Deus, mesmo o sacerdote, se ele estivesse em pecado, ele morria, poderia ser fulminado. Então a presença de Deus era algo que remetia a medo, a pavor. Mas porque Cristo resolveu morrer na cruz do Calvário por mim e por você, meu irmão, agora nós podemos entrar, nos achegar com confiança ao trono da graça, para encontrarmos misericórdia e graça do Senhor. É o que diz Hebreus capítulo 4, pode projetar aqui para mim, versículo 16, que traz ênfase a esse texto. Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O seu pecado não pode mais fazer separação entre você e o seu Deus. Aquele que confessa e deixa, este alcança misericórdia. O abismo que nos separava, ele foi tapado pela morte de Cristo. Agora eu e você temos acesso à presença de Deus. Por isso ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pastor, eu pequei. Chega mais perto. Pastor, eu falhei, eu caí. Chega mais perto. Porque a presença que te santifica não é você mesmo. É a presença que te transforma, não é você mesmo. Não é sobre capacidade humana de ser moralmente superior. Não é sobre capacidade humana de ser moralmente melhor do que os outros. É a graça, é a graça, é a graça de Deus. Se aproxime. Ah, pastor, você não sabe o que eu fiz. O sacrifício de Cristo é suficiente. Não importa o que você fez, não importa qual foi o seu erro.
Se você se arrepender hoje, há misericórdia e graça de Deus para a tua vida. Se aproxime do trono da graça com confiança, com ousadia, com intrepidez. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos temer a presença de Deus. É com confiança, é com ousadia. O sofrimento de Cristo na carne removeu esta barreira para sempre. Quando o seu corpo foi rasgado na cruz, o véu entre Deus e os homens também foi rasgado, dando acesso imediatamente a Deus. Não existe mais ninguém que possa fazer mediação entre Deus e os homens. Ninguém tem que pagar pedágio para ir para o céu. Ninguém tem que comprar um pedacinho no céu. Ninguém tem que pagar para poder ser salvo. Ninguém precisa pagar para poder desfrutar da presença de Deus. Através do sacrifício de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, eu e você temos gratuitamente salvação e desfrutamos da presença de Deus. A graça, ela é gratuita, mas ela não é barata. Ela custou tudo. Ela custou tudo. Custou a morte do Filho de Deus. O próprio Deus na cruz do Calvário. Por que isso? É um capricho divino? Não. É um amor furioso. Não é um capricho de Deus, mas é um anseio de ter relacionamento com você, meu irmão. Com você, minha irmã. Ele te ama até o ponto de dar o seu próprio filho. Eu não daria minha filha por ninguém. Corta isso depois da transmissão, tá? Mas eu não daria não sei você. Eu não daria minha filha por ninguém. Nem por quem merece, muito menos por quem não merece. Por isso que eu não sou Deus. Porque foi isso que Deus fez. Ele entregou a vida do teu filho para gente que não era merecedora como eu. Ele entregou a vida do seu filho para quem não merecia, para quem o entristecia, para quem, vez após vez, traz vergonha, através das falhas, dos erros. Mas esse amor nos alcança e nos aperfeiçoa a sua imagem e semelhança. Os versículos 22 e 23 reforçam essa ideia, esse privilégio que nós temos. Sendo assim, versículo 22, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quando se achegava à presença de Deus, o sacerdote não se achegava de qualquer maneira. Existia todo um ritual externo para que ele estivesse apresentável diante de Deus e que ele não fosse consumido por aquela presença. Agora, o que o autor aqui de Hebreus, no capítulo 9, versículo 22 está dizendo, é que em vez de adornos externos, o que ele espera de nós para nos achegarmos corretamente na presença de Deus é uma modificação em nosso interior. Ele abate o soberbo, mas ele exalta o humilde. Ninguém que chega na presença de Deus pode chegar com o nariz em pé, se achando merecedor. Ninguém que chega na presença de Deus pode chegar com um coração arrogante, com um coração altivo. Quando nós nos achegamos à presença de Deus, precisamos nos achegar com um coração aspergido para nos purificar de toda e qualquer consciência culpada. É fazer a oração que o salmista fez: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, Pai. Eu não sou merecedor de desfrutar da sua presença. Eu não sou merecedor desse amor.
eu não sou merecedor dessa graça sobre mim, mas eu recebo, Pai, a tua misericórdia, e eu te agradeço por tamanho amor, por tamanha salvação, por tamanha graça sobre mim, sobre a minha família. Eu te agradeço, Jesus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Eu erguerei o cálice da salvação, eu glorificarei o seu nome enquanto eu viver. Se achegue ao trono da graça, se apegue com confiança e firmeza à esperança que você tem professado. Meu irmão, nada pode nos separar do amor de Deus. Ei, escuta isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir. Eu estou certo de que nada pode nos separar do amor de Deus. Se apegue a essa convicção. Quando você se achar sujo demais, quando você se achar pecador demais, quando você se achar não merecedor, se apegue à palavra que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Se achegue mais perto, se achegue mais de Deus, se achegue ao trono da graça, para encontrar misericórdia e graça. Esses são os privilégios da comunhão. E agora o glória vai diminuir, porque eu vou falar das responsabilidades. A comunhão nos traz muitos privilégios, mas essa mesma comunhão nos traz também responsabilidades. É que o autor diz na sequência do texto. Olhe comigo o versículo 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Os privilégios trazem consigo responsabilidades. Desfrutar da comunhão com Deus não deve ser algo egoísta. O que o autor diz no versículo 24, é que nós devemos primeiro encorajar uns aos outros a manifestação do amor fraternal. Não existe cristianismo egoísta. Ei, preste atenção. Não existe cristianismo egoísta. Essa é uma contradição em termos. Sabe o que é a contradição em termos? Hoje fez um calor frio. É uma contradição. Ou fez calor, ou fez frio. Ah, esse círculo tem cantos. É uma contradição em termos. Ou é um círculo, ou tem cantos. Ah, eu precisei pagar por um presente. Ou eu pago por algo, ou é um presente. Não existe pagar por um presente. Assim também não existe um cristão egoísta. A salvação é sim individual, mas o arrebatamento é coletivo. Cristo não vem para poder buscar indivíduos. A trombeta vai tocar e Jesus não vai voltar para buscar o tsunami. Nenhum lugar da Bíblia você vai achar isso. Jesus não vai voltar para buscar os heróis da fé, mesmo esses, muito melhor do que nós. A trombeta vai tocar e Jesus não vai voltar para buscar apenas os heróis da fé. A trombeta vai tocar e Jesus não vai voltar para poder buscar indivíduos separadamente, não. Cristo voltará para levar a sua igreja, para voltar, Ele vai voltar e vai levar o seu corpo. Por isso nós devemos encorajar uns aos outros a manifestação do amor fraternal. Cuidado uns com os outros é responsabilidade de todo cristão.
Você não deve viver uma caminhada egoísta. Nós falamos, que muitas vezes por conta das decepções com líderes religiosos falhos, não, meu irmão, você tem que entrar na igreja e você tem que olhar só para Cristo. Esquece todo mundo ao seu redor. Eu entendo essa fala em certo sentido. Ela tem sentido em um certo contexto. Mas isso não deve ser desculpa para você viver um cristianismo focado apenas em si mesmo. Porque um cristianismo focado em si mesmo não é cristianismo. Você está enganando a si mesmo. Escute bem isso, porque eu preciso alertar a sua alma. Se você tem esse pensamento de que basta fazer a sua vida do seu jeito, você corre o risco de Cristo voltar e você ficar. Porque Ele não vem buscar você, Ele vem buscar a igreja. A igreja não é lugar apenas de receber. Existem muitos consumidores da fé. Já ouviu falar isso? Consumidor gospel. Ele vai para o culto para consumir o culto, para consumir uma experiência, para consumir uma espiritualidade, para consumir algo. Por isso ele sai criticando, porque se o produto não é bom, ele critica, porque ele é um consumidor, ele não é um discípulo. O discípulo não é um consumidor da fé. O discípulo não vem ao culto coletivo, porque o culto também existe o culto pessoal. O discípulo não vem à grande assembleia dos santos. O discípulo não vem à grande comunhão do corpo para poder consumir um produto, mas ele vem para celebrar, para entregar a adoração dele junto com seus irmãos. Por isso, se alguma coisa não está indo conforme deveria ir, ele deveria se colocar como o primeiro participante da mudança. Não apenas apontar. Você vai no estádio, você paga o ingresso caro para poder ver Davi Luiz furando a bola. Vou falar do meu time, né? Ou Davi Luiz disparando para o ataque igual um doido. Fala, meu Deus, você é zagueiro. Esquece o ataque, você é zagueiro. Aí você sai do estádio lá e fala, não, meu irmão, que espetáculo horrível. Jogo 0-0, ruim. Época de Val Baiano no Flamengo. Hoje não, o Flamengo só dá espetáculo. Mas já passamos por momentos difíceis. Val Baiano, Negueba, misericórdia. E aí a pessoa sai do estádio, sai do teatro, ela sai julgando aquilo que ela consumiu, ela está no direito, ela pagou. Aqui nós não buscamos consumidores da fé, aqui nós estamos trabalhando com discípulos, pessoas que escolheram seguir a Jesus e participar do corpo dele, que é a igreja. Eu preciso encorajar o meu irmão na fé, perceber aquele que está com os joelhos, com pernas vacilantes, falar, meu irmão, eu estou aqui contigo, eu estou aqui para te ajudar. Você está vendo que o irmão está com dificuldade, está tropeçando, você não tem que buscar A e B, buscar seu pastor, não, você tem que ir até o irmão. Que tipo de crente imaturo que é esse, que vê o irmão fazendo algo errado, em vez de ir até o irmão e corrigi-lo, como diz a palavra, procura outra pessoa? Você não é crente não, você faz isso. Que cristão maduro é esse, que se tem um problema com alguém, em vez de ter como primeira atitude ir até esse alguém e falar, olha, nós temos um problema, a gente precisa resolver, conversar olho no olho. A Bíblia nos dá um manual, porque sempre o intuito é ganhar o seu irmão. Se você vai até o seu irmão e você corrige ele, ele aceita a correção, ganhaste o teu irmão. Mas dá um tempo para ele, tá? Porque ninguém que recebe uma correção fica feliz, dá um sorriso, dá um tempo para ele pensar, para ele refletir. Percebeu que ele não aceitou? Chama mais uma testemunha, vai lá de novo conversar com ele, porque o objetivo é ganhar o irmão, não é perder, não é fazer fofoca, não é disseminar aí inverdades ou até aumentar coisas que você acha que aconteceu. O objetivo é ganhar os irmãos, o objetivo é encorajar uns aos outros.
encorajar uns aos outros, ao amor fraternal e às boas obras. E o autor, ele vai finalizar esse texto, versículo 25, fazendo uma exortação muito séria e direta, para que não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Existem muitas pessoas que deixam o culto comunitário com outros cristãos. E existem pelo menos 3 razões para que isso aconteça. Para que alguém deixe de frequentar o culto comunitário. Primeira dessas razões: pode ser que essa pessoa não vá à igreja por temor. E aqui não é temor de Deus, mas temor dos homens. Talvez essa pessoa não queira se juntar com esse povo, porque talvez no trabalho dela, o crente, a igreja, é lugar de zombaria, é lugar de chacota. Então, quando você está indo à igreja, você está dizendo a quem você é leal. E existem muita gente, muitas pessoas que têm temor dos homens, temor do que o colega do trabalho vai falar, temor do que os amigos vão falar. Vive no meio, numa roda de amigos, aonde a fé é motivo de zombaria. Vive no meio do trabalho, aonde dizer que é cristão é se autodeclarar burro ou limitado intelectualmente. Vive no meio, na faculdade principalmente tem muito isso, de que se você declara a sua fé, você é alienado. Então a pessoa não vai à igreja, porque ela tem temor dos homens. Ela acha que ela pode ser um discípulo secreto, um discípulo que tem um segredo, mas isso não existe. Não existe, porque ou o segredo mata o discípulo, ou o ser discípulo vai matar o segredo. Pedro tentou esconder a sua filiação a Jesus, e por isso ele morreu por dentro, a tal ponto de Jesus precisar de um encontro pessoal com ele, para poder restaurá-lo. Isso tudo porque ele decidiu esconder o fato de que ele era discípulo. Existem pessoas que não vão à igreja por temor dos homens, mas o que vão falar se me verem lá com essa gente? Existem pessoas que não vão à igreja por elitismo. Sabe, muitas igrejas, infelizmente, se comportam como grupos elitistas. Alguns se consideram superiores aos outros, e tratam aqueles que são, vamos botar assim, mais limitados economicamente, com desprezo, como se estes fossem inferiores a eles. E uma pessoa que se sente superior, talvez não vá à igreja, porque não, lá só tem pobre, então eu não vou naquele lugar. Ou alguém que se sinta pobre demais, talvez pense, não, lá o pessoal se veste bem demais, gente. Eu não tenho lugar, eu não tenho espaço naquela igreja. Meu irmão, o sacrifício na cruz do Calvário foi para todas as classes. Jesus veio para salvar todos, ricos e pobres, desfrutarão do mesmo céu. Do mesmo céu. Existe um outro grupo que não vai à igreja por vaidade. E aqui eu já estou encaminhando para o final. Ele talvez creia sinceramente que não necessita ir à igreja, que intelectualmente ele está em outro patamar. Já ouviu essa expressão? Patenteada pelo Bruno Henrique. Não, intelectualmente essa pessoa se acha em outro nível. Eu sou superior àquela gente, eu sou superior àquele povo, então eu não tenho necessidade de estar no meio deles. Meu irmão, até a pessoa que se acha mais sábia, ela é nécia diante de Deus. Até a pessoa que se acha mais forte, ela é fraca no momento de tentação. Não existe ninguém que possa se privar, ou achar que pode se privar, do congregar junto com os irmãos. Existem 2 tipos de desigrejados. E depois disso já vou para a conclusão. Eu quero falar diretamente com você que também está acompanhando essa transmissão, ou está ouvindo. 2 tipos de desigrejados. O primeiro, e é interessante, antes de eu falar, a gente ter isso em mente, porque são grupos diferentes
E para cada grupo tem que ter uma postura e uma abordagem diferente. O primeiro grupo de desigrejado é aquele que por algum motivo foi ferido pela igreja, foi ferido por algum líder religioso, ou uma pessoa que serviu durante muito tempo na igreja, participou de alguns bastidores do mundo gospel e ficou enojado com isso, com a falha, com a dissimulação. E essa pessoa hoje está ferida, está procurando forças dentro dela para voltar a congregar. Ela não desistiu da igreja, mas ela ainda está procurando uma comunidade de fé saudável que ela possa congregar. Meu irmão, eu quero te convidar a fazer parte dessa família. Nós não somos perfeitos, estamos longe disso. E o principal motivo é porque eu estou aqui. Eu sou falho, eu sou pecador. Então não tem como essa igreja ser perfeita, porque eu estou aqui, e eu não sou perfeito. Mas uma coisa nós temos: temor a Deus. Nós queremos amar uns aos outros. Nós queremos nos relacionar uns com os outros. Uma das marcas dessa igreja aqui, eu posso dizer com muito amor no coração, é a nossa recepção. É a maneira como nós gostamos de abraçar cada um que entra por aquela porta. Você é muito bem-vindo neste lugar. Talvez existem pessoas que estão nos acompanhando, que são de outros estados, que estão longe e não conseguem fazer parte dessa igreja, por exemplo. Meu irmão, procure uma igreja não mais próximo à sua casa, procure uma igreja mais próximo à sua Bíblia. Talvez essa igreja não vai ter um telão de LED, talvez essa igreja não vai ter luzes maneiras, talvez essa igreja não vai ter um ministério de louvor top como nós temos aqui, talvez essa igreja não vai ter uma juventude forte, talvez essa igreja vai ser composta da terceira idade, sabe? A melhor idade de todas. Mas ali nessa pequena comunidade você vai encontrar amor, você vai encontrar recomeço, você vai encontrar encorajamento mútuo, você vai encontrar acolhimento. Existe outro tipo de desigrejado. O segundo grupo é aquele que se apostatou da fé, aquele que abandonou a fé, aquele que não acredita mais na instituição igreja. Presta atenção, o crente, ele pode passar por 3 níveis, são os 3 Cs do crente. Primeiro, amor, somos crente, aquele momento que nós aceitamos a Jesus, estamos vivendo o primeiro amor, somos crente até o tutano, como diriam alguns. Vai passando o tempo, nós viramos críticos, de crente passamos para críticos. Não, isso não está bom, isso aqui não está legal, isso aqui não é perfeito, não, aquilo ali deveria ser diferente. Não, mas o pastor fica usando essa calça aí faltando um pedaço, está faltando um pedaço, ele me fala que eu dou para ele um pedaço. Esse pessoal se veste diferente, crítico demais, nada está bom. E o próximo passo é cético. Crente, crítico e cético passa a não acreditar mais, passa a não a nutrir mais essa fé e essa comunhão. Cuidado, a palavra de Deus diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Não endureça o seu coração, se arrependa hoje e procure congregar, procure estar junto, compartilhar a sua fé com outros que vão te ajudar, que vão fortalecer os seus pés se estão vacilantes, que vão se alegrar com você, mas que vão também chorar contigo, vão dividir lágrimas com gente que não tem resposta para tudo, mas sempre tem um ombro amigo para poder estar junto com você. E o texto finaliza dizendo: faça isso porque é chegado o dia, diz o texto. Esse dia aqui se refere à segunda vinda do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Esse dia se refere à volta do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que em breve Ele virá. Acho que você não ouviu. Em breve Ele virá. Aleluia. Ele virá sobre as nuvens.
todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome de Jesus. Ainda há tempo, ainda é tempo de nos arrependermos. Hoje, nesse culto de ceia, culto que celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, é um culto de arrependimento. Precisamos dizer nessa noite: Senhor, nos perdoe pelos nossos pecados. Aleluia, Deus. Nos perdoe as nossas falhas, Pai. Nós queremos desfrutar, Pai, da Tua presença, com a consciência limpa. Queremos desfrutar da Tua presença, Jesus. Queremos desfrutar desse privilégio que encontramos em Ti. Oh, Pai, esta é uma noite, meu irmão, para você se reconciliar com Cristo. E para você, mesmo você que não precisa se reconciliar com Cristo, mas que você possa fazer a oração do salmista: Senhor, som do meu coração. Som do meu coração, Pai. Som do meu coração. Sonda o meu coração. Não é sonda o coração do meu vizinho aqui da direita ou da esquerda. É sonda o meu coração. E vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Eu quero orar por você nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, você que está de casa também, ou está nos acompanhando através dessa transmissão, no trabalho, no trânsito. Pai, aqui está cada um de nós, a Tua igreja, Senhor. Queremos nos derramar em Tua presença. Queremos desfrutar do privilégio, Pai, da Tua presença. Queremos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Oh, Espírito Santo, reacende a chama em nossos corações. Que ainda haja fome e sede, Pai, em nosso coração. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti. Queremos desfrutar do privilégio da Tua presença, de estar com o Pai. Nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. Queremos desfrutar da Tua paternidade, Senhor, do Teu cuidado. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, porém eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Oh, Espírito Santo, também vê, Pai, aonde precisamos melhorar. Não queremos abandonar a comunhão dos santos. Não queremos, Pai, abandonar a comunhão da igreja. Que possamos, Pai, mesmo com nossas limitações, desfrutar, Pai, da comunhão. Desfrutar, Pai, da presença do Senhor. Encorajar uns aos outros. Levantar aquele que está caído, fortalecer aquele que está abatido, ministrar uma palavra de renovo, uma palavra de cura, uma palavra, Pai, de direção para aquele que está perdido. Usa-nos, Pai, como instrumento para quebrar cadeias. Usa-nos como instrumentos, Pai, para restaurar casamentos, para restaurar famílias, para libertar aquele que está cativo, para salvar aquele que está perdido. Espírito Santo de Deus, acha em nós um coração disposto, Deus, em fazer parte da Sua poderosa obra. Acha em nós, Deus, um coração disposto em fazer parte da Sua poderosa obra.